É tão importante você entender isso. E então, eu disse para o meu filho, tudo na vida tem provação. Não existe nada que você faça que um dia você não tenha que dar contas daquilo. Nada, nada. Haverá um momento, se for no comércio, haverá um momento que você tem que fazer um balanço para saber se o que você está fazendo está dando lucro ou prejuízo, se vale a pena continuar ou parar. E tudo na vida depende sempre. Todas as outras operações que existem, de física, do Einstein, tudo isso, sai só de duas: somar e diminuir, somar e diminuir, somar e diminuir. O resto é tudo, sabe, foi uma extensão de fazer isso com mais agilidade, mais depressa, mas está sempre em cima dessas duas coisas. E para que serve soma e diminuição? Diga comigo, para aprovação. Você precisa entender que tudo na vida é provado. Nada fica sem aprovação. As firmas que estão no vermelho, o que elas estão sendo? Diga comigo, desaprovadas. Por falar baixinho, eu não estou dizendo que vocês estão sendo desaprovados. Eu estou dizendo que pode ser que muitos de vocês esteja acontecendo o que aconteceu comigo. Eu pensando que estava fazendo tudo certo, estava tudo errado. Na hora de fazer contas, para que são as contas? Provação. Provação. No mundo natural, a provação é natural. É pela ciência natural. E no mundo espiritual? É pela palavra de Deus. Como é que você é provado? Pela obediência a Deus. Como é que você é reprovado? Quando você não obedece a Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Sabe, foi o que eu entendi, que Deus não era um ser insensível, um ser sobrenatural, com poderes milagrosos, de transformar tudo de qualquer maneira. Mas de repente eu tenho um encontro com Jesus, com aquele que eu já sabia que existia, que eu conhecia a cruz, mas não sabia o efeito da cruz, conhecia a morte de Jesus, mas não sabia o efeito da sua morte, conhecia a ressurreição de Jesus, mas não conhecia o efeito dessa ressurreição. De repente eu tenho um encontro com Jesus, e Deus começa a se apresentar a mim, pelo seu Espírito Santo. Ele veio ter o quê? Diga comigo, comunhão. Comunhão comigo. Então, todos os fatos do cristianismo, Deus quer que você tenha comunhão com Ele através desses fatos. Diga comigo, as Escrituras Sagradas são para que eu tenha comunhão com Deus, pelas Sagradas Escrituras. Não é por pensamentos religiosos, não é por filosofias religiosas, mas é pela revelação de Deus que quer ter. Então, em primeiro lugar, eu entendi que no cristianismo foi uma revelação de Deus ao meu coração e que eu estou procurando viver cada vez mais intensamente. Porque o amor nos leva a uma vida, o quê? Mais intensa. Quando os nossos filhos nascem, nós temos um relacionamento bom, grande, mas não é intenso. Ele vai se intensificar quando? No desenvolvimento deles. Em primeiro lugar, você tem um relacionamento por mamadeiras, por talco, por pompons, e depois um relacionamento por estudos, aonde você vai colocá-lo, você vai prepará-lo. Então você passa a ter o quê? Comunhão com ele, você acompanha o estudo dele, você acompanha a evolução dele. Quando nós acompanhamos a evolução de alguém, o que está havendo? Diga assim, intensificação. Falei tão baixinho, sabe que vocês não estão entendendo? Quando você acompanha a intimidade de uma pessoa, o que você está fazendo? Intensificando o seu relacionamento. Então, o amor o que faz?
intensifica o relacionamento. Quanto mais tempo você viver, mais intensamente você vai conhecer, mais intensamente você vai amar. Imagine se os nossos casamentos ficassem no relacionamento do namoro, ou do noivado, ou da lua de mel. Quanto ele se intensificou. Quanto nós estamos demonstrando o nosso interior, a nossa intimidade sexual, a nossa intimidade higiênica, a nossa intimidade de alimento. Vamos aprendendo a conviver juntos para vivermos mais, digo-me, para vivermos mais intensamente. Porque nós comemos juntos, dormimos juntos, nos asseamos juntos, passeamos juntos. Ou seja, nós temos uma vida o quê? Diga assim, mais intensa. Mais intensa. Cada vez mais intensa. O que Jesus veio fazer? Aumentar a intensidade do nosso relacionamento. Veja que a promessa dele, o que é? É o Espírito Santo. É Deus morando em você. É Deus aumentando intensamente o teu relacionamento com você. Ele está com você quando você dorme, está com você quando você trabalha, está com você quando você se diverte. Ele participa intensamente de tudo que você é, de tudo que você faz. Se já vê que cristianismo é isso, é a intensificação de Deus na tua vida e a intensificação tua na vida de Deus. Você vai participar intensamente da vida dele, não num culto religioso, não numa hora de oração, mas intensamente. Você vai querer saber como é a intimidade, vai querer satisfazer a intimidade de Deus, viver com ele, conversar com ele, falar para ele, agradecer a ele, ter prazer em ter intensidade de vida com ele. A vida com Deus é assim. Sabe, eu me lembro que quando me apaixonei pela Noeli, perdoe eu usar, eu não tenho outros exemplos a usar, não sei o meu, porque são os meus sentimentos. Em primeiro lugar, eu encontrei na Noeli aquilo que eu achava que uma mulher devia ter. Não só em físico, não só em aparência, mas em caráter, em sensualidade, em maneira de demonstrar. Quer dizer, ela preencheu as minhas ansiedades. E porque ela preencheu as minhas ansiedades, o que eu passei a sentir? Necessidade dela. Independente da dela por mim. Eu passei a sentir necessidade. Então eu a pedi em casamento. Para quê? Para intensificar o meu relacionamento com ela. Era um relacionamento que já não cabia mais no encontro, não cabia mais em nos vermos alguns momentos, mas agora tinha que haver uma intensidade. Eu queria comer junto com ela, eu queria me divertir junto com ela, eu queria passear com ela. Eu passei a sentir dependência dela. O amor nos torna dependentes e nos leva à intensidade do amor, nos torna dependentes e nos leva à intensidade de relacionamento. Por isso que você casou, que não dava para me imaginar o dia inteiro. Eu tinha quinta-feira, antigamente era quinta, sábado e domingo a gente namorava. E eu então a namorada era longe, de 3 em 3 meses eu tinha que pegar 2 aviões para ver ele. Quando eu disse a ela, eu quero que você case comigo, eu quero que você, o que eu queria aumentar, eu não queria mais separar. De tal maneira amou Deus o mundo, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
O que Jesus veio fazer aqui? Mostrar que Deus tem necessidade de você junto com Ele. Veio para intensificar, Jesus veio para intensificar o relacionamento de Deus comigo. Por isso Ele trouxe a promessa do Espírito Santo, que é Deus habitando em mim, não se separando mais. Ele participa de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho. Então o cristianismo para que é? É para que eu participe da intimidade de Deus e Deus participe da minha intimidade. De que maneira? Diga comigo, com intensidade. Com intensidade. Sabe o que é participar com intensidade? É sentir a ansiedade da outra pessoa que você está participando. Por exemplo, quando meu filho tem uma ansiedade, o que a ansiedade do meu filho torna-se para mim? A mesma ansiedade. A ansiedade dele passa a ser a minha ansiedade. Vocês ficaram tão quietinhos. É difícil de entender isso. Eu estou falando das ansiedades de Deus. Salmo que diz assim, olha, alegra-te nele e ele satisfará do quê? Os desejos. Se você se alegrar na intimidade de Deus, no caráter de Deus, na santidade de Deus, no plano de Deus, o que Deus vai fazer? A tua ansiedade passa a ser uma ansiedade dele. A tua vergonha passa a ser uma vergonha dele. A tua humilhação passa a ser uma humilhação dele. Nós temos que entender que o cristianismo, por isso que a palavra de Deus diz e fala muito bem, lá em Efésios 5, de 22 para frente, e o versículo 31 ou 32 diz: grande é este mistério. Digo, porém, em relação à igreja e a Cristo. Ou seja, é o relacionamento. Qual é o relacionamento correto de Deus conosco? É o de Cristo conosco. Ele nos sustentando para que nós tenhamos prazer em ser submissos a Ele. Como é que é um casamento? Quando é que uma mulher é feliz? Quando ela vê que o seu marido se alegra para fazer todas as vontades dela. Quando ele perscruta, quando ele vê uma ruga na testa da mulher, ele pergunta: o que está produzindo essa ruga? Eu vou tirar essa ruga da tua testa. Se você é um marido que está com a tua esposa e olha para ela e diz: olha, você nunca mais vai ter uma ruga por minha causa. A ruga que for fazer, diga que você quer que eu vou tirar a ruga. Pode aplaudir Jesus. Veja como a palavra de Deus é perfeita. Veja comigo Efésios 5. Vocês pensam, ela é literal. Efésios 5, olha, diz assim, olha o que diz, versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. A ruga vem sempre de uma dúvida, de uma ansiedade. E Deus está dizendo que Ele quer se relacionar comigo de tal maneira que saia, veja, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O que acontece? Nos purifica de todo pecado, sem mácula, sem mácula, sem mácula, nem ruga. Por quê? Porque Ele tira toda dúvida do meu coração. Eu penso nisso, que a ruga vem sempre de uma dúvida. Estou franze a testa, lá dentro está tudo balançando. Entrou em certeza. Eu interpreto esse versículo assim: Jesus me dá plena convicção de que Ele vai me dar tudo que eu preciso.